Parentalidade não é uma qualidade da varia. Nota do autor. Este capítulo se passa no final de setembro de 99, até outubro, então antes de Hector nascer na história principal em Black Sky. Aproveite as continuadas confusões da varia. Capítulo 5. P tinha acabado de voltar de uma série de missões no Caribe, nas quais ele e Maenoma estavam acompanhados por um par de Suns e uma Storm. Como resultado, ele estava cerca de 5 horas atrás do horário italiano e completamente exausto pelo esforço de acompanhar 2 Suns animados. Mesmo que seu parceiro também fosse uma pessoa relativamente energética lidando com 3 pessoas assim ao mesmo tempo e uma Storm irritada também tivesse sido desafiador e ele quase perdeu a paciência 2 vezes. Então, quando alguém tentou acordá-lo em momentos que pareceram apenas depois de ele finalmente ter adormecido, a nuvem alcançou às cegas a faca sob o travesseiro com suas chamas e jogou uma cópia dela no centro de massa do intruso. Maneiras, P veio o tom seco e direto de Mab, fazendo P xingar criativamente em seu travesseiro em Netão. Mab não era alguém que ele pudesse assassinar horrivelmente porque agora Mab era Ozequiepen e Tiran se ofendia quando pessoas mutilavam ou matavam seu povo. Por quê? A nuvem exigiu, abrindo os olhos por uma fração e lançando um olhar fulminante para a névoa que invadia seu sono. A ruiva flutuante cruzou os braços e lançou um olhar fulminante para ele. Acabei de receber uma ligação da Vongola Medical. A Erika vai ter o bebê agora e está pedindo vocês dois, disse a Misty meio doente friamente, asas ilusórias de libélula segurando no ar. As armadilhas do Maenoma são um saco para atravessar, então o Vanhop está sonâmbula ele até o chuveiro por mim. Poucas defesas pudessem resistir a um marionetista, não que a varia tivesse muita prática, já que Vanhop não participava, de regra, das pegadinhas e arrombamentos discretos que a maioria deles fazia quando estava entediada ou irritada com alguém. Maenoma provavelmente ficaria chateado com isso e iria querer refazer todo o seu sistema de alteração de segurança para que nunca mais acontecesse, o que levaria horas nas quais ele não serviria para mais nada enquanto planejava tudo. Espera, Erika? Querida? Agora? P rolou para fora da cama e cambaleou em direção ao banheiro. Água fria o acordaria um pouco e a cafeína faria o resto. Obrigado, ele conseguiu dizer antes de fechar a porta atrás de si. Mab ficava irritada quando você não apreciava o esforço dela. No entanto, era um agradecimento muito relutante. Porque P tinha aquela sensação horrível de ressaca que o jet lag sempre lhe causava e o que ele realmente queria era estrangular Mab com os cobertores e depois voltar para a cama até seu cérebro parar de reclamar que era cedo demais. Normalmente ele passaria 1 hora pensando calmamente tomando chá, mas claramente não teria esse luxo hoje. Bah! As coisas que ele aguentava por causa do Maenoma. Ao se vestir, se armar e tropeçar para fora do quarto, P se viu cara a cara com Maenoma, que estava totalmente vestido com roupas civis, cabelo levemente úmido, e ainda dormindo profundamente. Vanhop havia acompanhado o parceiro de P sonâmbulo durante sua rotina matinal e depois saiu do quarto sem que o outro Misty sequer se mexesse. Isso foi assustador. Engraçado, mas assustador. Estendendo a mão, P cutucou seu parceiro com um tentáculo de chamas e depois se abaixou facilmente enquanto Maenoma despertava desesperadamente, tropeçando em uma mesinha lateral ao perder o equilíbrio por estar inesperadamente ereto. P. O quê? Onde? Como? Seu parceiro balbuciava, piscando como uma coruja para a nuvem enquanto segurava o vaso de flores antes que ele caísse sobre ele. A Erika está no comando Vongola e está perguntando por nós, disse P elíptica, sem confiar que o salão fosse seguro o suficiente para ser direto. Vanhop te levantou. Espera, agora. Maenoma claramente entendeu as implicações. Ele tinha ficado de um tom lindo de amarelo doentio. Agora concordou P, segurando o braço do parceiro e arrastando-o em direção às escadas quando ele não conseguiu se mexer sozinho. Era cedo demais para esses 6 e ele precisava de uma bebida. Acontece que Mab havia preparado um cantil de chá para ele, que P aceitou silenciosamente enquanto entrava no carro que o esperava, que estava definitivamente limpo, com uma leve e persistente mordida de chamas da tempestade no ar, e partiu em direção à mansão Vongola. Maenoma incomumente silencioso no banco do passageiro ao lado.
Bem, talvez não tão incomum, Maínomai claramente estava dividida entre surtar com a iminente paternidade e se preocupar com a facilidade com que Vanhope havia contornado as alterações que protegiam seu quarto. Seu parceiro também sabia bem o quanto P ficava irritado quando estava com jet lag, então estava sensatamente mantendo seu monólogo mental divagante para si. Sendo 5:30 da manhã, segundo o relógio no painel, P não se surpreendeu com o quão vazias estavam as ruas. A escuridão total era irritante, porque a Sicília não poderia abraçar a modernidade e instalar postes de luz, mas bons faróis e uma visão ligeiramente multiplicada compensavam isso, mesmo nas estradas estreitas da fazenda. Nem sequer havia idiotas um pouco bêbados no caminho de volta para casa depois de uma noite fora, o que provavelmente era o melhor. A nuvem reconhecia que, com seu humor, ele teria feito algo traumático e permanente com qualquer um que mostrasse esse grau de estupidez. Eles chegaram ao Vongola Medical a tempo. Todas as viagens de ida e volta para o Vongola tornaram o caminho automático para a nuvem. Dirigir pelas estradas com o que parecia 2 horas de sono não era problema. P teve um problema com a falta de clareza de Mab quando chegaram ao Vongola Medical. O quarto de P era seguro o suficiente para dizer mais do que sua afilhada estava nascendo, diferente dos corredores. A bolsa de Erika havia estourado, então ela estava em trabalho de parto, mas ainda não estava totalmente dilatada. Era óbvio que, embora Maínomai tivesse tempo para se adaptar à ideia de uma criança nascer, ele não gostava muito do fato de Erika estar com dor por causa do nascimento iminente. Cruzando o olhar com Erika, ele olhou atentamente para sua parceira. Ela claramente era uma dama de qualidade que conhecia Maínomai muito bem naquele momento, pois prontamente estendeu a mão para a dele e começou uma conversa. Sua parceira tinha tido muita sorte. P deu uma olhada rápida no quarto, puxou uma cadeira para ter um canto só para si e ficar mais perto da porta enquanto tentava se tornar uma ilha de serenidade. Isso era muito mais difícil com algumas horas de sono. O tempo deles no Caribe não tinha sido tão ruim, e até tiveram tempo para fazer algumas coisas de turista, onde seu parceiro mostrou suas habilidades em evitar desperdícios caros de tempo para algo mais divertido. Às vezes até diversão de qualidade. A série de missões foi bem, os Suns e a Storm quase não eram necessários, mas como ambos os Suns foram nomeados recentemente, precisavam de experiência. Então seu parceiro alterou alguns equipamentos de mergulho, deu aulas de mergulho improvisadas, levou um Sun e a Storm por algumas horas e depois havia um navio de contrabando de drogas a menos navegando por aí. Ele afundou com toda a tripulação morta, incluindo o cara que quebrou o acordo com um dos chefes da máfia americana. O fato de o americano ter contratado a varia mostrava que os mafiosos pelo menos seguiam um certo código, já que a varia, sendo parte dos Vongola, não lidava com quem lidava com drogas ou tráfico humano, então quem sabia o que realmente estava sendo contrabandeado com drogas misturadas. Então eles destruíram o resto da operação do alvo de maneiras consideradas impossíveis. Maínomai fazia truques assustadores de névoa que praticamente lobotomizava quem tinha informação para conseguir tudo, permitindo que fossem minuciosos em seu trabalho e eliminassem todos que não conseguissem sair da região em menos de 6 horas assim que a pequena operação começava. Todas as drogas encontradas foram desintegradas, pois a varia não tinha uso delas, incluindo as do navio, o que foi feito antes do navio afundar, então nenhum peixe ou potencial sereia ficasse chapado, permitindo que Maínomai alterasse sua química sanguínea para que ele não precisasse respirar. Ele podia aprender a respiração por mais de 1 hora sem exercícios físicos intensos como esse, quando queimou o conteúdo do armazém, não deixando nem cinzas brilhantes do que parecia ser uma fogueira. Ele nem queimou o chão, o que deixou a tempestade ainda mais irritada, pois ele claramente sentiu que P estava o superando. Essa foi a maior e última missão deles, uma série de missões por si só. Antes de voltarem para casa, P conseguiu não estrangular a tempestade emburrada ou eviscerar o sol que não ouvia falar de tato. Ele deveria pensar em coisas mais engraçadas. O aniversário de Maínomai, em 9 de setembro, foi divertido, mesmo que tivessem acompanhados na tempestade 2 sóis. Apesar da maldição ter sido levantada, seu parceiro ainda se metia em situações constrangedoras. Como confundi-los com um grupo que estava realizando uma despedida de solteiro cara? Quem mais senão os ricos imundos teria uma no Caribe? Para a mal-humorada tempestade.
Os dois sóis acharam hilário e aceitaram a ideia, gastando parte do próprio dinheiro por uma sala de jantar privativa em um restaurante e grandes quantidades de álcool. P entendeu cerca de metade do que diziam para causar tal impressão, mas seu parceiro se divertiu muito de presente. Também era engraçado que, segundo Mainomai, um dos sóis tinha seu nome escrito errado, então a diferença entre o significado suposto e o real era imensa e mais uma prova de que os varia deveriam ter um pouco mais de cuidado ao atribuir nomes. Falar fluentemente 7 idiomas poderia ser um requisito, mas aprender mais era preferível, para facilitar a comunicação e o avanço. Isso exigia prática, mesmo que você tivesse um névoa disposto a ajudar. Como os varia eram humanos, havia acidentes com nomes, erros linguísticos, geralmente na ortografia ou pronúncia. No entanto, era preciso algo especial ou muito memorável para ganhar um novo nome, então o Sol ficou praticamente preso ao seu, assim como o P ficou com o dele. O nome de P deveria ser Pira, mas entre o inglês ruim, uma caligrafia terrível e algumas manchas de café foram processadas como P. Além disso, o nome era supostamente tcheco, mas a maioria das pessoas, mesmo dentro da varia, não se preocupava com o tcheco, preferindo o russo, então o erro não foi detectado na primeira semana, quando poderia ser corrigido. Para ser sincero, os Sans eram os piores com erros de ortografia e nomenclatura, pois tempo demais fazendo coisas médicas degradava a caligrafia de todos até a ilegibilidade, exceto a de Lussuria e alguns outros. Isso tornava ler novos nomes um fardo se você não soubesse o que o rabisco deveria ser. Os Sans eram práticos com os nomes que davam na maior parte do tempo, exceto pelo surgimento de carinhosos como nomes, que era mais um sintoma de Lussuria do que qualquer outra coisa, assim como os Rains, mas os Rains realmente se importavam com pontuação e significado corretos, pois errar ofendia suas sensibilidades. Era melhor do que as alusões e metáforas usadas pelos Mists, as alusões feitas ridiculamente errado pelos Lignínings, a tendência recente em nomes históricos de assassinos em massa e outros nomes estranhos de mascotes desde que Bulldog aposentou-se pela divisão Storm. A maioria dos Clouds que nomeava outros optava pela ironia, alguns, porém, careciam de criatividade e optavam por algo sem graça e pouco informativo, como faca. Isso fez P se perguntar como Mainomai e Erika dariam nome à filhinha quando ela nascesse. Mainomai disse que eles não tinham realmente discutido isso, pois Erika mudou de ideia no último minuto sobre Amadeu. Então, embora sua parceira tivesse preferências de nomes, ele queria conhecer a filha e ver qual combinava melhor com ela, se é que algum ele gostava que combinava com o nascimento. Todo o resto já estava preparado, a casa foi construída, decorada e mobiliada. Foi construída exatamente como projetada, com 2 andares. O térreo tinha um banheiro à direita da entrada para que botas sujas pudessem ficar lá e não deixar rastros de pegadas sujas pela casa. A lavanderia também abrigava as máquinas de lavar. A cozinha era grande e dominava o lado direito da casa porque Mainomai venceu quase todas as discussões sobre a cozinha, desde a escolha dos azulejos até os eletrodomésticos. Ele seria o mais a usá-la, afinal. P havia reivindicado o quarto à esquerda da entrada como o seu. Sua porta ficava oficialmente no curto corredor ao lado da entrada, que levava ao quarto de beliches visitantes da varia e a um banheiro funcional. Tinha vaso sanitário e chuveiro, mas sem banheira. A única outra coisa notável no térreo era a escada ao longo da parede da casa em frente à porta oficial. A casa pertencia a um especialista em alterações, então havia passagens secretas e exceções adicionadas posteriormente à casa. No andar de cima também havia mais quartos e seu parceiro tinha uma parede alterada como parte do quarto, então qualquer um que tentasse subir ou descer as escadas ficava em uma zona de perigo. O quarto de Mainomai e o da filha compartilhavam uma parede. O quarto de hóspedes ficava ao lado do que era o quarto do bebê e decorado para Erika, já que ela era a única convidada não varia que planejavam convidar, com exceção do filho dela. Havia uma área aberta no andar de cima que seria usada como sala de estar. Quanto ao fato de que a filha de Mainomai e Erika eram mulheres, elas também tinham o banheiro completo no andar de cima, que ficava mais próximo do patamar da escada. Ao lado do banheiro no andar de cima havia um cômodo designado como escritório e também como biblioteca, então era oficialmente um escritório. Esse quarto tinha uma escada secreta que levava ao telhado e quebrava as leis da física através de uma alteração intensa, pois existia e não existia.
O telhado parecia um jardim-terraço e não um ninho de atiradores de elite como realmente era, embora houvesse um pequeno armário com uma mesa dobrável e cadeiras lá em cima, para que pudesse ser usado como área de jardim. Não havia um quarto específico reservado para Amadeu porque, quando consultado, o garoto de 4 anos ficou tão encantado com a ideia de dormir em uma beliche que quis usar aquele quarto durante a visita. Como nem P nem Mainomai tinham a menor intenção de receber convidados de Varia e o filho de Erika no prédio ao mesmo tempo, isso não seria um problema. A maior parte da casa era totalmente mediterrânea como concessão ao clima, paredes brancas e piso de azulejo marrom, embora Mainomai não tivesse se satisfeito com apenas um tom de marrom. A forma como os tons de marrom estavam dispostos não era organizada ou ligada à segurança, pois isso seria um erro de amador. As exceções eram os banheiros, que eram azulejados, e a cozinha, que era azulejada em laranja e amarelo. Seu parceiro gostava de cores depois de uma infância de decorações sem graça e desbotadas, assim como P preferia usar roupas finas. Isso explicava por que, apesar das expectativas de alguns, o lugar não parecia ter sido projetado ou decorado por dois homens heterossexuais estereotipados, ambos apreciavam as coisas boas da vida, então as colocavam na casa. Não era como se P tivesse um gosto horrível, então as pessoas não iam simplesmente encontrar o mínimo de móveis. O quarto do bebê tinha almofadas amarelas na cadeira de balanço, lençóis dourados para o catre e um baú de pinho branco com um tampo de bronze que já tinha coisas de bebê. Havia até uma janela com cortinas amarelo claro, embora não pudesse ser vista de fora, muito menos aberta, pois a janela havia sido alterada de um jeito que confundia até outros mists, mas que era melhor resumido como não existia realmente nesta realidade, apesar de parecer existir. Em vez disso, o quarto do bebê tinha uma saída de ar no teto com um filtro de grau médico, para que o ar fosse trocado regularmente sem comprometer a segurança. Outros cômodos seguiam uma variação na cor dos tecidos, embora Mainomai provavelmente gostasse demais daquele tapete de parede berrante feito de um dos períodos de experimentação de tintura de fusial, não combinava muito com seu quarto majoritariamente azul. O de P era majoritariamente cinza pomba, mas os lençóis verdes em tons de joia e alguns enfeites faziam parecer o contrário. Kushizaki ficou impressionada com suas habilidades de decoração, mas especialmente com a tela de pé e o conteúdo do baú de tecidos no alojamento visitante da Varia. Eles tiveram que impedi-la de sair com uma daquelas colchas, já que era uma das que iam no leilão interno da Varia de vez em quando. Mab já tinha visto a maior parte dos móveis, pois tinham sido encomendados pelos contatos da Varia, então os móveis tinham sido enviados de Florença e depois redirecionados para casa, mas ela admitiu que era um lugar agradável. Isso foi no começo de agosto. Então no momento todos os móveis legais e todo o resto estavam acumulando poeira. Vagamente irritado era o mais sereno que conseguiria sem chá, então P tomou outro gole do cantil e tentou encontrar serenidade enquanto estava com jet lag, em um lugar desconhecido, perto de usuários menos familiares da chama. Enquanto sua parceira estava ocupada com outras coisas e Erika estava prestes a dar à luz quando se dilatasse o suficiente para ser seguro empurrar. Como uma Cloud cujo território era pessoas em vez de um trabalho, causa ou lugar e como uma assassina Varia que não havia descomprimido do estresse da missão. Talvez fosse melhor encontrar algo mais calmante do que chá. Mas ele provavelmente não conseguiria, e Mainomai agora andava de um lado para o outro, já que Erika estava com contrações. P então mandou Mainomai buscar bebidas e comer algo porque, embora ambos estivessem irritados e com jet lag, não havia motivo para estarem com fome além disso. Será que eles podiam comer ali? 15 minutos depois, seu parceiro voltou com um pouco de comida do café da manhã, se não muito, algumas bebidas enlatadas e alguém para checar a dilatação que a névoa observava com olhos muito atentos. Mesmo que o oficial médico estivesse com o uniforme apropriado e nem fosse ativo com chamas. P presumiu que eles tinham permissão ou que o oficial médico era incompetente, então perguntou a Erika, que pelo menos já havia passado por isso antes. Podemos estar aqui, certo? Ele perguntou assim que o médico saiu novamente. Erika realmente riu, o que fez mais para acalmar os nervos de Mainomai do que a avaliação rápida do profissional médico de não falta muito. Assim, é uma história meio engraçada, na verdade. Eu não tinha percebido muito, mas Mainomai tem uma semelhança vaga com meu irmão e tio, então todas as criadas e criados presumiram que ele era meu primo ou algo assim quando ele veio visitar.
Isso significa que nos registros de visitantes ele está listado como Mainomai, da família Varia e Lanza. O que, como sou uma Lanza e nenhum dos meus outros parentes se deu ao trabalho de intervir e indicar o contrário, minha mãe incluída, significa que ele tem privilégios familiares. P observou divertido o queixo do parceiro cair. Eu pareço um Lanza? Mainomai repetiu, obviamente completamente perplexo. Especificamente, você parece uma versão mais alta, magra e muito mais bonita do meu pai, disse Erika com pesar, não que eu me lembre dele o suficiente para perceber, ele morreu quando eu tinha 7 anos. Minha mãe me apontou isso quando o mal-entendido da equipe chegou ao meu conhecimento. Isso não tornava nada surpreendente que os gostos de Erika fossem para homens que se pareciam com seu pai, ela nunca superaria aquela fase de infância que a maioria das garotas parecia passar de idolatrar os pais. Pelo menos o parceiro dele tinha a idade dela, recém-chegado aos 24 anos, em vez do homem muito mais velho que sugeria que gerou Amadeu. Bonito. Mainomai fez bico. Não posso ser bonito ou algo mais masculino? Erika se contraiu com a palavra masculino, levando P a inferir que a palavra tinha implicações desagradáveis para ela, provavelmente de Emitsu, o narcisista. Mas eu gosto de ser bonita, Mainomai, disse a chuva com um tom lamentoso, piscando seus olhos grandes e arregalados para a névoa. Eu poderia, passar horas gostando de como você está e se move. Mainomai ficou corado, arrastou os pés e lançou um olhar estreito para o amigo. Você está me provocando. Sim, sou, admitiu Erika facilmente. Mas ainda é a verdade. Você é minha amiga muito bonita e, se fosse mulher, eu provavelmente te odiaria porque você é mais bonita do que eu. P sorriu maliciosamente diante da reação atrapalhada do parceiro. Assistir aquilo era muito divertido e fazia maravilhas para seu humor. Mainomai fazia o possível para acompanhar a troca de provocações que Erika havia provocado às custas dele, o que não era fácil, considerando que parte do cérebro dele tinha falhado completamente sob a pressão do nascimento do adeus Erika e o que fazer? Quando a porta se abriu e revelou Maria Chiara e uma Cláudia que se parecia um pouco com ela, mas era mais alta e de cabelos mais escuros e olhos roxos brilhantes. Oi, irmã mais velha, disse o jovem com um leve sorriso, os olhos saltando bruscamente de Mainomai para P e depois de volta para Erika. Vejo que fui ofuscado em seus afetos mais uma vez. Erika bufou e revirou os olhos. Para com isso, Rugero, eu sei que você preferiria muito mais não me ver quando eu estou assim. Da última vez você se trancou no banheiro e só saiu meia hora depois de tudo acabar, e mesmo assim a mãe teve que te prometer que eu estava bem antes de você abrir a porta. Eu nem tinha 14 anos ainda. Você estava gritando e o tio Fed estava desmembrando os móveis. Rugero protestou com veemência, gesticulando expressivamente enquanto fazia isso. Os tragédios estavam todos inquietos e ficando luminosos ao redor dos olhos. Retirar fazia todo sentido. Então fique feliz que Federico está em Milão agora, Eric informou ao irmão. Eu sei que estou. Deus, sim, você pensaria que era ele que estava tendo o bebê, concordou Rugero, pegando uma cadeira e puxando-a para sentar ao lado da irmã. Agora me apresente o cara que parece ser um dos proles do tio Humberto e seu amigo carrancudo. Rugero, estes são meus amigos Mainomai e P, disse Erika brevemente, fazendo uma pausa para respirar durante uma contração. Mainomai, P, este é meu irmão mais novo, Rugero. P apenas assentiu do seu assento no canto, então Mainomai tentou ser um pouco mais efusivo. Oi. Desculpe não ter tido a chance de te conhecer antes, onde você esteve? Tenho entrado e saído da mansão Vongola pelo menos 2 vezes por semana desde março, exceto no último mês porque é setembro e setembro sempre é muito corrido com trabalho. É como se as crianças voltassem para a escola e todos os pais voltassem ao trabalho, trabalhando duro e tentando colocar em prática todas as ideias que tinham enquanto relaxavam na praia para que os negócios continuassem. Faz você se perguntar quantas pessoas consideram planejar homicídio uma atividade relaxante de férias, realmente considera. Rugero riu. Tenho mantido minha irmã principalmente por telefone. Acabei de terminar meu último ano na academia e tenho trabalhado com suprimentos depois das aulas e nas férias.
Suprimentos era a Casa Vongola responsável por obter itens, esses itens eram então transportados pela logística para onde precisavam. E você foi excepcionalmente bem nas provas também, querida, disse Maria Chiara de onde estava perto da porta. Agora, querida Erika, como você está? Bem, eu acho, disse Erika com voz tensa. Não acho que vá demorar muito, talvez a Pixina esteja com mais pressa do que o Amadeu. É seu segundo filho, querido, o segundo geralmente é mais rápido que o primeiro, já que seu corpo já fez isso antes, disse Maria Chiara rapidamente. Agora você me contaria por que tem uma nuvem de tempestade de olhos brilhantes espreitando no canto e assustando os funcionários. Maínomas se virou e tentou olhar objetivamente para o parceiro. P estava caído na cadeira, levemente curvado sobre a xícara de chá e franzindo a testa para o ambiente, com olhos claramente machucados e com pálpebras fechadas. A cor real dos olhos dele geralmente era rosa, mas agora era uma mistura opalescente ondulante de rosa e roxo, que havia desbotado suas pupilas para escarlate e era bastante inquietante. No geral, P parecia estar esperando uma desculpa para arrancar a cabeça de alguém. Só voltamos da nossa última missão ontem à noite, disse P em um tom cuidadosamente calmo que indicava que ele estava se esforçando para manter a calma. Seu parceiro realmente não gostava de acordar cedo e detestava o jet lag. Foi no Caribe, disse Maíno mais rapidamente, então estamos cerca de 5 horas atrasados no horário local e só dormimos 3 horas por causa do jet lag. Estou praticamente com adrenalina agora, mas P está cansado. Estar cansado deixa irritado. Sem contar que P odiava manhãs mesmo em dias bons, quando tinha dormido 8 horas completas. Setembro está muito corrido para nós e temos outra missão marcada para sexta-feira que vai levar pelo menos 15 dias para completar. Na verdade, foram 4 missões seguidas, todas envolvendo tanto trabalho pesado e destruição bem cronometrada que ele e P receberam 2 lignínings para trabalhar. Isso não explica a cor dos olhos dele, bem, atípica, apontou Maria Chiara. Era verdade que os olhos de P não reagiam normalmente às chamas, geralmente os olhos de uma pessoa eram clareados e as pupilas tinham tinta pelo tipo chama, a coloração sendo mais óbvia quanto mais clara a cor dos olhos naturalmente. No entanto, os olhos de P não eram naturalmente rosados, assim como seu cabelo não era naturalmente azul. Explicar isso, porém, bem, como evitar mencionar seu amigo era, por mais irônico que soasse para um assassino, cego para a noite? P. Ele perguntou, pedindo permissão. A nuvem assentiu, então agora Maínomai podia explicar, parte dela. P tem uma condição ocular que não pode ser corrigida com óculos ou cirurgia, então seus olhos foram alterados por chamas de névoa para funcionarem corretamente. A coloração da íris é quase inteiramente cosmética. Quase totalmente cosmética. A chefe de limpeza perguntou de um jeito que dizia que não estava perguntando. A varia medical tem códigos de cores para a cor de qualquer olho alterado, o que só lembra o pessoal da varia medical que seus olhos são alterados e por quê. Principalmente para que nenhum idiota pense que a alteração precisa ser removida, faz algo gloriosamente estúpido e faz com que as pessoas morram pela varia em pânico que não consegue enxergar quando acorda na enfermaria. Maínomai explicou, sem acrescentar a história que acompanhava a decisão da política oficial, uma rainha havia entrado em fúria e ser quase cego não o tornava menos mortal. Era uma história antiga que datava da época do Tirã como boss e a história era mais memorável porque não terminava com então o Tirã matou como a maioria das histórias passadas sobre o chefe da limpeza de varia, ele matou a névoa intrometida, depois de nocautear a chuva. Para uma varredura superficial, qualquer alteração pode ser lida como uma maldição de névoa, porque a única coisa que realmente separa alterações e maldições é a intenção e a função, então a cor dos olhos é importante. Essa estranheza é típica desse tipo de concerto? Respirando fundo, Maínomai continuou. Não, isso é um sinal de que a alteração está se deteriorando porque tornar a alteração permanente para os olhos é burrice, já que a condição pode piorar com o tempo. O fato de os olhos de P estarem parecendo estranhos é por causa da renovação celular e do fato de ele ter chamas de tempestade, que tendem a fazer o trabalho delicado de alteração se degradar mais rápido com o tempo, tornando-se menos eficaz. É um trabalho muito delicado em todo lugar, mesmo para um especialista. A mudança de cor é necessária para esse truque.
O Ren mais velho perguntou. Nem sempre. Depende do problema e da gravidade dos olhos porque algumas condições tornam certas cores imprudentes. Alterar a cor é teoricamente fácil, já que cores naturalmente claras dos olhos, como verde ou azul, acontecem por espalhamento de luz devido à estrutura variável da íris. Cores mais exóticas como rosa, laranja, algumas outras cores exigem mais esforço e mudam o pigmento, então você não acaba com um problema de sensibilidade à luz. Não é obrigatório porque, para a maioria das condições oculares, a cor é essencialmente estética. Eu poderia mudar, fiz isso como um trabalho temporário e de forma mais permanente, já que sou especialista em alteração, mas prefiro não fazer algo tão delicado com 3 horas de sono, com jet lag e com minha amiga em trabalho de parto com nossa filha. Cabelo, sim. Olhos, não. E essa degradação de alteração será corrigida. Tenho uma consulta anual para uma revisão completa e renovação da alteração dos meus olhos e 3 exames trimestrais. Vou ao médico antes de sexta-feira. P praticamente rosnou. Exceto que seu amigo não disse que a consulta era realmente em outubro, porque quanto menos resíduo de chama de névoa ao redor dos olhos antes de uma renovação, mais fácil era fazer sem complicações. A velha alteração precisava ser removida completamente, caso contrário complicações aconteceram, como cegueira total, perda de um olho ou algo assim, e era um irritante intenso em todos os aspectos. Maenomai não culpava seu amigo pela irritação extra. A revisão completa e renovação exigiam horas de trabalho, testes e rabugento porque ninguém gostava de admitir fraquezas, nem mesmo para fins médicos. E a névoa que fazia isso era bastante irritante e perfeccionista além disso. Os exames trimestrais eram mais como remendamentos regulares para evitar que a alteração falhasse durante uma missão ou apenas durante o treinamento. Então ter que fazer outro check-up antes da próxima série de missões significava que ele usou mais chamas da tempestade do que o normal ou a condição piorou visivelmente. Um pouco de ambos parecia provável, o que não era exatamente uma boa notícia. Maria Chiara sentiu, tranquilizada de que P não ia matar ninguém que entrasse e saísse, potencialmente para espalhar essa mensagem para os profissionais de saúde e as informações sobre alterações nos olhos, já que parecia que Maria Chiara nem sabia que isso existia. Agora que ela havia ido embora, ele podia focar em Eric em vez de garantir que sua parceira não fosse colocada em um cochilo induzido pela chama da chuva, o que era bom porque Erika parecia apertar forte a mão do irmão mais novo. Para que propósito você alteraria o cabelo? Não poderia ser feito com ilusões? Rogério perguntou. Era uma pergunta bem típica. Ele poderia focar nisso em vez da dor de Erika. Para praticar é aceitável usar ilusões assim, mas não no campo ou em outro lugar, a menos que seja absolutamente necessário como último recurso, pelo menos para varia. Qualquer um com um mínimo de sensibilidade às chamas vai perceber o uso, mesmo que não consiga enxergar através delas. Levar em conta mudanças de iluminação, como o cabelo se move, refletores, rugas nas roupas, textura, moda e mais é possível para uma ou duas pessoas, mas é um trabalho exaustivo e constante de detalhes, que precisa ser perfeito em cor e tempo, ou parece falso ou simplesmente estranho de alguma forma, e isso é mais memorável do que as pessoas pensam. Eles não vão saber por que parece estranho, só que parece, o que deixa as pessoas em alerta. Usar ilusões assim geralmente significa que mal tiveram treinamento ou que foram autodidatas em um ambiente civil porque fazer isso perto de pessoas com capacidade de sentir chamas é apenas um desperdício de energia para qualquer furtividade. Existem maneiras de contornar isso, mas depende de como eles mantêm a ilusão e algumas pessoas são melhores nisso que outras. E cabelo alterado não causa esse problema? Exige conhecimento real e um investimento inicial em chama, mas alterações de baixo nível são brincadeira de criança. Você pode até brincar com o pigmento e a proteína estrutural mais facilmente lá, já que não precisa ser tão cuidadoso porque não arrisca a visão de alguém queimando nervos ou algo assim. A pior consequência é perder cabelo se um Mist tentar um nível mais alto do que o que ele tem conhecimento ou habilidade para isso. Uma alteração de nível mais alto significa que ela deixa essa cor crescer, então fica completamente natural, não importa a cor e você tem todos os reflexos e baixos naturais. Uma alteração de nível inferior pode mudar a cor do cabelo sem causar danos e bagunça de uma tintura, e ele cresce como uma tintura, o que significa que você pode se divertir com cores e tal. Na verdade,
Você pode até deixar cacheado ou liso também, embora eu normalmente não me preocupe com isso para mim. Como alguém já apontou hoje, eu já estou bonito o suficiente sem isso. Você está dizendo que as chamas de névoa são as chamas para cabelo perfeito? Erika perguntou. Sim. Ele admitiu cautelosamente. A alteração de baixo nível não era tão difícil, mesmo para quem não se especializa, então qualquer névoa que não conseguisse ou não percebia que podia ou era péssima em ser névoa por falta de conhecimento ou imaginação. A maioria das névoas não se especializava em alteração dentro dos varia, a maioria trabalhava com maldições, ilusões físicas e encantamentos para matar porque a alteração exigia um entendimento amplo de muitos assuntos com um conhecimento especializado intenso sobre qual detalhe específico seria alterado. Maldições eram fáceis porque tinham o objetivo de causar dano ou matar, então não era preciso realmente ter cuidado com o funcionamento do sistema, apenas que funcionava, baseado em como a névoa achava que deveria funcionar. Portanto, se uma névoa amaldiçoasse alguém impotente como Mábio ameaçou meses atrás, bem, a pessoa amaldiçoada ou não conseguia se excitar ou ficava estéril, ou ambas as coisas até que a maldição fosse removida. Considerando que Mabi era altamente proficiente com maldições, mesmo que não fosse mais tão viciado em maldições quanto antes, esse não seria o único problema, apenas o mais perceptível. Era entender os comos e porquês que fazia a diferença entre algo sutil e algo óbvio, a maioria das maldições era óbvia. Exceto pelo cara que Mainomai mais ou menos mutilava com sua mente, também como ele ganhou seu nome porque esse alvo o deixava tão irritado que nem conseguia pensar claramente o suficiente para focar no que queria que acontecesse. Então ele nem parecia um cadáver normal depois, a maioria das mortes de Mainomai na carreira de varia foram acidentes, com ocasional, morte natural inexplicável. Uma maldição no coração de alguém podia causar um sopro no coração, mas uma alteração na aorta faria a pessoa sangrar até a morte internamente sem nunca tocá-la. Qualquer alteração na biologia de alguém tinha potencial para ser fatal se a névoa não tivesse o conhecimento especializado para fazer isso com segurança. Mainomai sabia o suficiente para matar com esse conhecimento e nunca quis ser responsável por usar alterações para a saúde de alguém. Era muito possível esquecer de considerar algo, por isso nunca considerou isso como opção após varia. Se você fosse uma mulher, eu realmente te desprezaria profundamente. Sinto que perdi uma parte importante dessa conversa. Rugero acrescentou. Ela comentou que fui confundida com uma lanza, e eu sou muito bonita. A coisa do cabelo perfeito foi um pouco demais. Resumiu a névoa. Olhando para o aperto firme que Erika segurava na mão de Rugero, ele franziu a testa com a dor que ela sentia novamente. Quer que eu vá buscar alguém para ver dilatação ou um médico, já que provavelmente não deve demorar muito agora, Erika? Isso é desnecessário, disse a doutora, ela usava jaleco branco, entrando na sala. Após um breve exame, a doutora proclamou que Erika estava pronta para pressionar. P não tinha certeza do motivo pelo qual sua parceira e Erika haviam chamado a filha de Serena. Uma rápida verificação permitiu que ele determinasse que Serena era um sol com chamas de névoa um pouco mais fracas, pois o fato de ter nascido significava que não estavam ativas e eram quase imperceptíveis. Ele não podia dizer nada sobre suas reservas, mas suspeitava que ela seria uma daquelas crianças que ativam suas chamas jovens e sem perigo de vida. Como ela não era uma Sky, Serena tinha o sobrenome Lanza como sobrenome em vez do sobrenome de Mainomai ou Vongola. O sobrenome de Mainomai não tinha a reputação dos Lanza e nomes dentro da máfia eram quase tão importantes quanto linhagens sanguíneas. Além disso, usar o sobrenome do parceiro poderia chamar atenção para seus parentes civis e tornar mais óbvio que Serena tinha um pai estrangeiro. O fato de ela não ser uma Sky era algo bom, pois permitiria que a recém-nascida Serena não se envolvesse na política da eventual sucessão dos Vongola, bem, se Nono algum dia se aposentasse antes de morrer, claro. Falando em Dom Vongola, ele realmente espiou o quarto depois que a bebê nasceu para ver seu bisneto recém-nascido e netos, já que Rugero ainda estava por perto e mais alguns Lanzas, que realmente se pareciam um pouco com seu parceiro, que estavam esperando do lado de fora também vieram admirar o novo primo. Foi uma visita breve e P não tinha certeza se o Dom idoso havia visitado especificamente porque queria ou se tinha uma consulta no médico naquela manhã.
O segundo foi mais ou menos implícito quando seu guardião do sol o chamou para fora porque ele tem uma consulta, não tem negócios para resolver. P não ficou exatamente impressionado com a breve visita e seu parceiro havia chegado ao ponto de exaustão, mais conhecido por cansado demais para se importar e estava apoiado em Rugero. Então ele tinha certeza de que Mainomai havia sido confundido com Mansa novamente. Isso era útil, mas eles teriam que fazer algo a respeito. Era uma mentira útil para eles, mas poderia causar problemas no futuro, então isso precisaria ser resolvido. Seria uma coisa se seu parceiro e Erika se casassem e ele adotasse o sobrenome Lanza, mas apesar das evidências de que eles foram bastante íntimos em algum momento tendo acabado de nascer, as pessoas de alguma forma acreditavam que eram parentes e não ex-amantes. No entanto, se não dormisse antes do meio-dia, provavelmente mataria alguém ou simplesmente desabaria. Seu parceiro parecia prestes a adormecer e o meio-dia ainda estava a horas de distância. Aqui, segura a Serena para mim? Por favor, P. P só percebia vagamente a discussão baixa que acontecia entre o médico e Erika porque estava focado em abraçar a recém-nascida de rosto vermelho e surpreendentemente leve sem deixá-la cair. Ela. Serena era uma ela, não uma ela. Ele também lutava contra a contradição de querer as mãos livres para poder defender o bebê, se necessário, ele precisava estar muito cansado para seus instintos ficarem tão perto da superfície, e não querer soltar o frágil bebê. Ele fez um acordo ao ajeitar o embrulho de cobertores com o rosto vermelho e enrugado aparecendo na dobra do cotovelo, então tinha uma mão livre. Mainomai atravessou a sala e encostou a cabeça no ombro de P, olhos fixos na filha e uma expressão suave e confusa no rosto. Certo. P piscou para Erika, que estava de pé usando um roupão grosso e acolchoado que cobria do pescoço ao tornozelo, as mangas escondendo suas mãos e fazendo-a parecer uma garotinha brincando de se fantasiar. A loira cansada deu um leve empurrão em P. Vamos para minha suíte. Pode ser hora do café da manhã, mas eu prefiro tirar um cochilo. Senhorita Lanza, você realmente deveria, o doutor começou repreendendo, interrompido pela firme resposta de Erika. Não. Não me sinto confortável dormindo aqui. Minha suíte é muito mais segura e a doutora Edone pode passar para me ver depois. Erika deu outro empurrão sutil em P, que ele interpretou como um sinal para ajudar na fuga, então começou a se mover com calma. Ele pessoalmente preferia muito mais dormir no sofá da suíte de Erika do que na vongola medical, a suíte tinha segurança muito melhor. Com Erika guiando e Mainomai um pouco atrás para ficar atento a ameaças, levou apenas 10 minutos para chegar à suíte de Erika, onde foram recebidos por um Amadeu muito enérgico querendo ver sua nova irmãzinha. P entregou o recém-nascido para Erika e fixou os olhos no sofá, mas ela segurou seu braço antes que ele pudesse dar mais que um passo. O quê? Ele resmungou. A porta à esquerda leva à cozinha, meu quarto fica logo depois disso. A cama é grande o suficiente para 3 e muito mais confortável que o sofá, disse Erika em alemão. Ele não sabia que Erika falava alemão, provavelmente deveria ter considerado essa possibilidade. Ela provavelmente conhecia todos os 6 vongola, considerando onde trabalhava. Onde está Mai? Mainomai perguntou, olhando ao redor sonolento. A vovó está cuidando dele, disse Amadeu, olhando para cima da bebê Serena. Podemos tomar café da manhã, mamãe. Estou cansada demais agora, querida, que tal você ir se juntar ao seu tio Rugero e tomar café da manhã com ele, HM? Erika disse com um pequeno sorriso. O Rugero está aqui? Legal. Amadeu disse animado, antes de se virar e encarar a mãe com uma carranca muito fofa. Descanse, mamãe, não gosto quando você não está bem. Eu prometo, querida, eu também não gosto, disse Erika. Vai lá agora. Amadeu saiu, e arrastou sua parceira agora quase sonâmbula atrás de Erika enquanto ela seguia para o fundo da sala de estar, pela porta da esquerda, por uma cozinha pequena, mas bem equipada, até um quarto facilmente tão grande quanto a sala de estar na entrada da suíte. A cama era realmente enorme, larga e baixa, com um dossel pendurado no teto e cortinas verde-mar translúcidas puxadas dos lados. Não havia cobertores, apenas lençóis novos e frescos. Mainomai imediatamente tirou as botas, jogou o casaco no baú na ponteira da cama e desabou de bruços no colchão.
P olhou para Erika, que estava colocando Serena suavemente em um berço de madeira do outro lado da cama em relação à porta por onde acabaram de entrar, depois tirou suas próprias botas e casaco e empurrou a parceira para que ele também pudesse subir no colchão. Era um colchão de muito boa qualidade, os lençóis eram macios e os travesseiros fantásticos. P sentiu o cansaço subindo como uma onda gigante para engoli-lo. Ele lutou para manter os olhos abertos por mais alguns segundos, só o suficiente para ver Erika tirar alguns cobertores debaixo da cama e ajudá-la a cobri-los. Ele sentiu mais do que viu ela subir na cama do outro lado de Maínomai e então desmaiou como um fôlego. Maínomai tendia a acordar de uma vez só, diferente de P, que precisava de uma hora para realmente se envolver totalmente no mundo acordado e estar em condições de companhia, educada ou não. No entanto, quando Maínomai estava cansado ou com jet lag, era realmente difícil de acordar, o que P já tinha reclamado várias vezes. Maínomai nunca teve esse tipo de problema com seu parceiro, não importava o quanto estivesse cansado, P era facilmente perturbado e inclinado a jogar facas em quem tentasse fazê-lo levantar antes que estivesse pronto. Abrir os olhos para um quarto que definitivamente não era dele nem de P, sabendo que não estavam em missão, deu a Maínomai uma certa descarga de adrenalina, embora tenha se acalmado ao perceber que P estava desmaiado ao lado dele e os dois estavam completamente vestidos. Então Maínomai lembrou de Erika dando à luz, aquilo claramente tinha sido real e não apenas um sonho particularmente vívido. Sentando-se, a névoa olhou ao redor do quarto com interesse, ele nunca tinha visto aquilo antes. Sabia que estava ali, já tinha comido algumas vezes na cozinha de Erika e ela contou, mas como não eram mais amantes, ele não tinha motivo real para ver o quarto dela além da curiosidade e nem se importou muito. Ele tinha visto o quarto dela no apartamento onde ela costumava morar e, na sua opinião, aquele era o quarto dela, não este. Era um quarto bonito, com um piso de parquet escuro e paredes pintadas de um tom mentolado muito pálido, quase, mas não totalmente branco, com painéis de azul esverdeado mais intenso. O dossel translúcido sobre a cama e as cortinas que podiam ser puxadas ao redor eram de um tom tranquilo de verde-mar que combinava com os painéis das paredes e a maioria dos outros móveis macios do quarto. Se a sala de estar era um cômodo rosa, este definitivamente era um cômodo verde. P ainda dormia e Erika provavelmente estava em algum lugar da suíte com o bebê, então Maínomai saiu da cama com cuidado sem incomodar o parceiro e saiu pela porta. Ele estava com fome, apesar de provavelmente ser meio da tarde, estar com jet lag significava que parecia a hora de brunch para ele. Na verdade, era a hora do almoço, se fosse tarde da meia, Erika estava fazendo molho de macarrão do zero e tinha um escorredor cheio de linguine caseiro fresco ao lado do fogão para cozinhar quando o molho estivesse pronto. Havia uma cesta de Moses em uma das cadeiras da cozinha, com sua filha de algumas horas dormindo profundamente dentro dela. Serena ainda parecia muito rosada e enrugada, mas Maínomai estava completamente fascinado com o quão pequena e perfeita ela era. Ele se agachou ao lado da cadeira para olhar mais de perto, absorvendo avidamente o som fraco da respiração dela, os pequenos movimentos das pálpebras e dedos e a franja pálida incrivelmente fina que se curvava no topo da testa. Ele tinha uma filha. Essa era sua filha. Seu pequeno raio de sol. Sentar no chão provavelmente era uma boa ideia. Sentado no chão com as pernas abertas, a cabeça encostada na cadeira para ainda poder ver sua menininha, Maínomai tirou um momento para respirar fundo e fazer uma oração agradecida para que sua maldição da família tivesse sido notada e quebrada antes que Serena pudesse herdá-la. A ideia de essa pessoa minúscula, frágil e dependente ser acometida pelo menos 1/10 do sofrimento que ele passou na infância fazia Maínomai querer matar alguém, talvez uma cidade inteira cheia de alguém, se isso fizesse diferença. Ele também ficou grato por a varia medical ter encarado o diagnóstico do Dr. Morial de cicatrizes permanentes como um desafio. Levou 4 meses, mas em julho Maínomai foi chamado ao medical para ser examinado por Vá, que tecnicamente era membro da informação, mas se ofereceu para fazer parceria com o medical no projeto de maldições não relacionadas à chama. Vá, após alguns erros e quase acidentes, conseguiu encontrar a frequência certa para ver o que o Dr. Morial conseguiu ver e fez alguns esboços coloridos muito interessantes de como as pessoas se apresentavam para o que ele decidiu chamar de visão aura.
Vá defendeu essa escolha de nome bastante duvidosa, dizendo que o que ele via não eram pensamentos, emoções ou mesmo chamas, era algum tipo indefinido de energia ancorada em seres vivos e que respondia levemente às emoções. A maioria dos varia mal tinha alguma, o suficiente para criar uma camada mais ou menos monocromática na pele, mas cerca de alguns eram mais brilhantes e caleidoscópicos, sua aura deslizando e mudando de cor, especialmente concentrada nos olhos e mãos, com vazamentos ocasionais e leves para o ambiente ao redor. O setor médico ainda não conseguiu determinar nenhuma lógica ou razão específica para algumas pessoas serem mais brilhantes que outras, já que nada combinava com seus respectivos antecedentes e histórico médico. Eles eram apenas diferentes e Bel era uma das mais brilhantes que a varia tinha. Maenoma era um dos mais coloridos da varia, mas a reação inicial de Va a ele foi bem ruim. A névoa argelina ficou pálida e correu vomitando, o que já dizia muito, pois era preciso muito para fazer uma névoa de qualidade varia fazer isso. Ele voltou muito prontamente e pediu desculpas, ainda visivelmente acinzentado, e explicou que o Dr. Morial estava certo, o dano da maldição de Maenoma era extremamente pouco sutil. O esboço colorido de Va fez Maenoma se sentir bastante enjoado, círculos cinza desbotados como cicatrizes de buracos feitos em verdes e amarelos podridos salpicavam suas mãos, língua e cabeça. Marcas maiores combinando marcavam seu peito e costas bem acima do coração, e a sombra tênue e fantasmagórica de um anel preto-vermelho pairava em seu pescoço, mais uma marca do que poderia ter sido do que uma indicação do que ainda estava ali. Vá conseguir ver o que estava errado com Maenoma e foi o primeiro passo. O próximo passo foram Vai e Cordial, o sol da medicina especializada em curar danos não físicos da maldição, trabalhando juntos para que Cordial pudesse tanto ver quanto afetar a aura de Maenoma e para curá-la. Foram semanas de idas diárias ao médico, muitos humores estranhos e oscilações entre inquietação hiperativa e exaustão total, mas segundo Vá, as cicatrizes da maldição em sua aura estavam se tornando transparentes e as cores doentias ao redor delas haviam desaparecido completamente. Sua aura provavelmente sempre teria aqueles espaços vazios, mas melhor esses pequenos vazios limpos do que as descolorações feias que estavam lá antes. Cordial até conseguiu exorcizar a última sombra desbotada do colar ao redor do pescoço de Maenoma. O resultado mais óbvio de sua cura de aura foi que sua cleptomania havia diminuído significativamente. Ele ainda guardava coisas nos bolsos sem perceber, mas geralmente só quando estava irritado ou pensando muito, em vez de mais ou menos constantemente. P percebeu que ele tendia a ser menos impulsivo e disse isso. Maenoma ficou feliz com isso, pois seus caprichos haviam tornado necessárias várias confusões de última hora em missões no passado. Nunca nada sério, mas certamente foram inconvenientes e bastante constrangedores para ele em retrospecto. O almoço será em 2 minutos, disse Erika, virando-se para encontrar seu olhar. Vou lavar as mãos, concordou Maenoma, levantando-se e indo para o banheiro do outro lado da sala principal. P, de certa surpresa, realmente saiu cambaleando do quarto justamente quando Erika servia o macarrão, embora tenha se afastado de novo assim que sua tigela foi limpa, murmurando algo incompreensível. Erika apenas balançou a cabeça sorrindo quando Maenoma pediu desculpas pela grosseria do parceiro, informando astutamente que seu avô, o Dom Nono, era incapaz de formar uma frase coerente antes do café da manhã. A ideia de Nono tropeçando pela cozinha de pijama chique e franzindo a testa para a cafeteira enquanto seus guardiões pairavam era tão hilária que Maenoma quase caiu da cadeira de tanto rir. Ele ainda ria de vez em quando enquanto ajudava Erika a lavar a louça, mas conseguia se recompor o suficiente para assumir completamente sem deixar cair nada quando Serena acordava e gemia. Erika se desvencilhou das luvas de borracha e do avental com uma rapidez notável, levantando a garotinha da cesta e sentando-se para amamentar. Maenoma achava que sua amiga nunca fora tão bonita quanto naquele momento, sorrindo amorosamente para a filha bebê. Sem contar a espuma de sabão, cabelo bagunçado e roupas de casa pouco favorecedoras que ela usava. Erika estava fazendo crochê com um cobertor listrado para o aniversário de Chanchui. Ela não se importava que fosse o 5º ano consecutivo que daria um presente de aniversário para ele, e mantinha um olhar atento tanto em Mai Mai quanto em Amadeu quando alguém bateu na porta de sua suíte. Cuidadosamente colocando de lado a lã resistente ao fogo, Erika olhou para Serena, ainda dormindo, e então foi abrir a porta.
As proteções da suíte eram tais que a porta aberta não facilitava realmente a entrada, só era possível que pessoas além dela, Amadeu e Mai Mai entrassem se fossem convidadas, e Erika tinha enviado poucos convites genéricos. Era Federico, acompanhado por Antônio, Otelo e Hamlet. Lear provavelmente estava passando tempo com a esposa e os filhos, Macbeth provavelmente tinha ido procurar Banshee para suborná-la a perdoá-lo por ter sumido por mais de uma semana, e Romeu provavelmente estava lá embaixo flertando com alguém. Embora não fosse tão ruim quanto a maioria dos Ligninings, Romeu havia feito de Federico seu modelo e era um flerte descarado. Ele ainda não havia evoluído para ser um mulherengo sem vergonha, mas Erika suspeitava que era só uma questão de tempo. "Podemos entrar, por favor?" perguntou Federico. "Não sei, você me parece meio suspeito", brincou Erika. "Viemos trazendo presentes", disse Federico, apontando para a pilha de caixas embrulhadas em papel de papel que Anthony carregava. "Bem, acho que posso deixar você entrar hoje então", disse Erika, recuando enquanto as defesas respondiam à sua decisão e deixavam seu tio e seus guardiões entrarem. Claramente seu tio ainda se lembrava das lições aprendidas quando Amadeu era recém-nascido, porque manteve a voz baixa e conversacional ao parabenizar Erika pelo nascimento da filha e entregar o maior dos presentes embrulhados para Amadeu. Federico pode ter sido o mais novo dos tios até Chanchus aparecer, mas certamente entendia a importância de garantir que os irmãos mais velhos não sentissem que recebiam menos atenção do que os mais novos. Amadeu ficou encantado com o grande conjunto de Lego e logo foi sentado do outro lado da sala dizendo a Anthony como construí-lo para ele, permitindo que Federico começasse uma conversa com Erika. "Então, Serena lança?" seu tio perguntou. "Mainoma e eu decidimos que seria melhor", concordou Erika com calma, sorrindo para o tio enquanto pegava o crochê novamente, passando os dedos pelo fio especialmente tratado. Seria uma tolice máxima fazer algo para Chanchus que não fosse moderadamente à prova de chamas. Então ele ajudou a escolher o nome. Erika assentiu, trabalhando calmamente no leve padrão em zigue-zague em preto, laranja e vermelho que finalmente escolheu. Ele veio imediatamente quando entrei em trabalho de parto, apesar de ter voltado de uma missão poucas horas antes, e ficou até bem tarde da noite. Ela não mencionou que ele passou metade do dia desmaiado em sua cama. Isso não era da conta de Federico. "Tão atencioso, tem certeza que não quer se casar com ele, minha sobrinha?" "Ainda poderíamos organizar um casamento forçado, sem problema", sugeriu Federico. Erika bufou. "Mainoma é família e eu não o amo assim. Além disso, você é quem fala, senhor. Meu última conquista poderia ser minha filha." Federico fez uma careta quando Hamlet deu uma risadinha e os olhos de Otelo brilharam de divertimento. "Não foi assim, Erika. Ouço todo tipo de coisa, tio, inclusive que Dona Rixil foi uma das suas primeiras conquistas", disse Erika secamente. "Que Beatrice Rixil tem minha idade e nasceu na época certa para ter sido o resultado do seu caso com a mãe dela." "Não parece bom, tio." "Parece tão ruim quando você coloca assim", Federico reclamou, fazendo bico para ela. "Ninguém nunca fala do fato de que todas essas mulheres estão se jogando em mim em vez de eu me jogar nelas." "Claro que são, todos querem ser Dona Vongola", apontou Erika. "Eles também sabem que você nunca rejeitou uma mulher com menos de 50 anos na vida, então todos sentem que tem uma chance." "Eu te disse que você deveria ser apanhadora", Hamlet disse para seu Sky, balançando o dedo para ele, "mas não. Você nunca me escuta, não é? Você faz ideia de quantas assassinas de famílias inimigas eu tive que incomodar desde que você foi nomeada herdeira? Ou quantas filhas bonitas de dons inimigos eu desviei para que não tivessem a chance de manter uma vongola ainda não nascida como refém?" Federico fez uma careta novamente. "Sim, eu sei porque você me avisa toda vez que aparece uma nova", disse o herdeiro vongola, resmungado, mexendo no anel. "Não é culpa minha não ter encontrado a mulher certa ainda. A chamada mulher certa provavelmente vai fazer de tudo para te evitar por causa da sua reputação de playboy", disse Erika, esmagadora, trocando de cor para a próxima seção do cobertor. "Mesmo que você a encontre, provavelmente vai passar os próximos 10 anos convencendo-a a te levar a sério." "Ai, isso dói, sabe", disse Federico com um tom lamentoso, segurando o peito. "Minha sobrinha é tão cruel comigo. Guardiões, me defendam." "A verdade dói", Otelo resmungou sem emoção.
Você merece, concordou Hamlet. Traidores, murmurou Federico antes de mudar de assunto. Então, quem você escolheu como padrinhos? Erika sorriu. Bem, Maínoma escolheu 2 colegas, então decidi escolher modelos sociais em vez de poderosos pessoais. Pantera Superbee concordou em ser padrinho e minha prima Olivia será madrinha. Ela queria oferecer a posição de padrinho para Squalo, mas não tinha oficialmente notícias dele desde que ele saiu da escola, então fez um acordo oferecendo a honra ao herdeiro Superbee, que era uma colega respeitado da família, se não um amigo próximo. Olivia Lanza? Essa é a segunda filha do seu tio Humberto, certo? Perguntou Federico. Humberto Lanza era o patriarca de uma família muito grande, com 5 filhos da primeira esposa e mais 7 da segunda, que estava grávida no momento. Ele também tinha 2 filhos ilegítimos nascidos antes do casamento que havia colhido e mais 4 concebidos entre o primeiro e o segundo. Erika também sabia que ele tinha uma amante com 3 filhos, mas isso não era oficial, então não contava. Terceira filha, corrigiu Erika. Olivia tinha uma irmã mais velha e legítima reconhecida, além de legítima. Nunca consigo lembrar, murmurou Federico, esfregando a cabeça timidamente. Olivia é a morena magra que entrou no pessoal, né? Faz tudo isso de diplomacia? Olivia é realmente responsável por informar as famílias dos nossos mafiosos de patente inferior sobre bolsas disponíveis para seus filhos, estágios de trabalho e oferecer aconselhamento para viúvas e órfãos. Erika concedeu, realmente impressionada por ele ter se lembrado disso. Não era como se alguém como Federico já tivesse visto alguém como Olivia, exceto de passagem, embora às vezes visse seu nome em documentos. Ela não era uma das candidatas de nono para ser a guardiã do relâmpago de Chanchus? Ah, então era por isso que Federico tinha ouvido falar de Olivia, isso fazia muito mais sentido. Provavelmente admitiu Erika, mas se fosse assim, Olivia teria recusado ser inscrita no treinamento de guardião e o tio Humberto teria apoiado ela. Olivia odeia violência. Olivia era uma Lightning latente e não tinha o menor interesse em aprender a usar suas chamas. Por isso ela está no pessoal melhorando a vida dos soldados rasos, concluiu Federico. Faz sentido, obrigado por esclarecer isso para mim. De nada, tio. Erika disse tranquilamente. Você e seus guardiões vão ficar para almoçar. Eu adoraria, Erika disse Federico com pesar, mas quero tentar de novo com o nono. Precisamos muito do Chanchus de volta ao campo. Apesar de todos os defeitos, meu irmãozinho mimado sempre foi totalmente leal à família e era muito bom em perceber coisas que o resto de nós deixava passar. Boa sorte, disse Erika sinceramente, levantando-se para abraçar e beijar seus convidados de despedida. Seu tio precisaria de toda a sorte possível. Maínoma e P conseguiram voltar a tempo para o leilão semestral realizado dentro da varia, ainda que por uma questão técnica. Eles perderam a primeira metade do leilão quando passaram pela porta da frente e passaram a segunda metade dormindo para recuperar o cansaço da missão. No dia seguinte, Maínoma passou com P. A consulta médica logo após o nascimento da filha declarou que a condição de P era boa o suficiente para trabalhar no próximo conjunto de missões, desde que se limitassem a operações diurnas, pois isso falharia em breve. A frequência das verificações oculares da nuvem para alteração também estava aumentando para cada 2 meses, em vez dos 3 meses que costumavam ser. A maioria das pessoas com alterações nos olhos só precisava da verificação e ajuste anuais, só aqueles com chamas da tempestade precisavam de reparos e renovações regulares, pois ao canalizarem suas chamas, essas mesmas chamas corroíam a alteração, que era delicada como teia de aranha. A maioria das tempestades com problemas oculares fazia cirurgia ou usava óculos em vez de se submeter a uma visita mensal ao médico. Aqueles que precisavam de alterações nos olhos para manter a qualidade iam a contragosto ou encontravam maneiras de não precisar usar suas chamas em missões, a menos que fosse absolutamente necessário. No total, havia algumas tempestades, talvez 3, e mais 19 assassinos que tinham chamas secundárias com problemas oculares que exigiam uma solução criativa. Embora o castelo estivesse bem iluminado em muitos lugares, não havia motivo para impor seu amigo rabugento e disposto a ser maldoso, mesmo para os padrões de varia, a ninguém até que seus olhos estivessem fixos. Então Maínoma saiu do quarto,
Pegou o café da manhã para os dois, um tardio, já que já eram quase 11 da manhã, e entrou no quarto do amigo com a bandeja. O fato de P estar acordado e provavelmente já estava há algum tempo, mas não ter ido comer algo, dizia muito sobre seu humor e nada bom. Então Mainomai acompanhou P até o serviço médico depois de pegar o que parecia ser seu último projeto de tricô, porque isso ajudaria a manter a Cláudia calma durante todos os testes e os apelidos aparentemente cativantes, mas na verdade insultantes, que o especialista em oftalmologia tinha para seus pacientes. Afinal, ninguém que conhecesse alemão gostava de ser chamado de linguiça. 3 horas depois, a alteração estava em casa, a cor dos olhos ajustada para algo um pouco mais clara do que antes, e P recebeu a notícia de que ele eventualmente ficaria completamente cego em cerca de 2 décadas. 3 se o progresso fosse mais lento do que estava atualmente. A alteração significava que ele ainda conseguiria enxergar enquanto a construção delicada durasse, mas uma vez que desaparecesse ele ficaria cego até ser restaurada. Não eram boas notícias, mas nada que eles não soubessem antes. P vinha trabalhando em várias técnicas de sensoriamento para tudo ao longo dos anos por um motivo. Como P agora podia ver que podiam visitar Erika sem precisar passar a noite porque P preferia dirigir, sendo um Mist, Mainomai não tinha reflexos para dirigir um veículo modificado para hiperresponsividade. Não que eles se importassem de passar a noite na mansão Vongola, mas isso faria falar de maneiras que não seriam para melhor. Mesmo com a maioria da Usekepen assumindo que ele era primo de Erika e não ex-Mainomai, então ligou para Erika para avisar que eles tinham voltado e perguntar se poderiam vê-la e Serena amanhã, para que pudessem passar o dia inteiro juntos. Já que tinham relatórios para preencher e arquivar hoje e precisavam dormir mais para que o amigo não assustasse todo mundo de mau humor. Assim, no dia seguinte, os dois chegaram cedo o suficiente para se juntar ao café da manhã com Erika, Amadeu, Serena e Mai. Serena de alguma forma ficou ainda mais preciosa desde a última vez que ele a viu, talvez porque não estava mais vermelha. Amadeu mostrou seu novo conjunto de Lego e suas criações para P, pois esse conjunto trazia novas pessoas de Lego para brincar e queria contar a P sobre seus ninjas e a aliança deles com os bandidos lobos contra os cavaleiros que haviam escravizado os dragões. Mainomai, portanto, voltou-se para focar em Erika e Serena. Erika não parecia muito cansada, apesar de ser mãe de um recém-nascido, porque, segundo ela, Serena era melhor do que Amadeu em dormir entre as mamadas e era mais quieta do que Amadeu até agora. Erika admitiu que esperava que a filha compensasse o bom comportamento e depois, quando ela atingisse aqueles anos de criança ou talvez quando Serena se tornasse adolescente, isso era uma coisa estranha de se pensar. Segurar a filha nos braços e imaginá-la já crescida ou quase assim parecia muito estranho, já que ela tinha menos de um mês e pesava menos de 5 quilos. Ele nem sabia quem ela realmente se pareceu em aparência, sua estrutura óssea só ficaria aparente daqui a alguns anos, pois seus olhos ainda eram azul bebê e o cabelo era fino o suficiente para suspeitar que a filha poderia ser loira como a mãe. Mas seu irmão nasceu loiro e escureceu com o tempo. Não tão escuro quanto o cabelo de Mainomai, mas ainda mais escuro que o cabelo de Erika. Você já sabe a quem ela puxou? Ele perguntou, estendendo um dedo para a filha segurar com toda a mão. Ela não é nem de longe tão, como foi a palavra que P usou, nervosa quanto você, ou pelo menos eu não acho. Ela é muito tranquila até agora quando está acordada e sem fome, muito facilmente satisfeita e gosta de sorrir. A não ser que precise de troca, o que a deixa irritada, claro. Ficar molhado e miserável deixaria qualquer um irritado. Mainomai concordou, antes de trocar de idioma quando lhe ocorreu uma ideia. Assim como ficar confinado a um lugar eventualmente, mesmo que esse lugar seja tão grande quanto a ala de limpeza e tal. Então P e eu realmente deveríamos te mostrar a casa que compramos para todos nós. Está pronta desde agosto, então precisaria de um pouco de poeira e compras antes de podermos fazer uma festinha para comemorar. Mab certamente precisa conhecer sua afilhada, então Fuzial também. Talvez até convidar Vanhop, embora isso signifique deixar as crianças aqui, pois não sei sobre os efeitos da aura dele nas crianças. Estou pensando na verdade, pois Kushizaki e Mab já viram o lugar e acho que você não, mesmo tendo sua opinião sobre seu quarto e o quarto do bebê. Uma pequena festa de boas-vindas para todos, então, para celebrar o fim de uma fase e o começo da próxima? Sim, essa é a ideia. Eu gosto. Até a Serena gosta também.
Viu? Ela tem seu sorriso. Olhando para o sorriso largo de Serena e os olhos felizes e enrugados, Maenoma sabia que faria qualquer coisa para manter sua filha sorrindo daquele jeito. Maenoma já tinha decidido que a festa em casa seria pequena e discreta, sem álcool porque Erika não podia beber no momento e ficar bêbada perto de Vanhop era uma atitude muito estúpida. Não que Maenoma bebesse muito, mesmo em festas, ele não gostava do que isso fazia com seu controle. Mab parecia totalmente imune aos efeitos depressivos do álcool e bebia marcas específicas de licor só pelo gosto, e Fuzial sempre olhava para quem oferecia algo além de licor de chocolate como se esperassem que ele comesse um rato morto. Os Smiths tinham que ser exigentes com álcool por causa dos efeitos incrivelmente variados, mas invariavelmente desagradáveis, que a embriaguez tinha sobre suas chamas. Havia até leis Vongola contra não Vongola oferecerem qualquer coisa alcoólica aos Smiths. Ninguém jamais tinha oferecido álcool a Vanhop que Maenoma soubesse, mas se alguém já o fez, Fuzial provavelmente já os havia assassinado há muito tempo e descartado o corpo. A própria ideia de um marionetista bêbado era combustível de pesadelo. Claro, na ausência de álcool, servir bebidas em uma festa era um pouco complicado, mas não faltava muita opção, mesmo cortando bebidas quentes como chá e chocolate. Vários sucos de frutas de concentrado, refrigerantes, os deliciosos milkshakes de sorvete que os italianos chamavam de frappé, claro, água parada ou com gás. Maenoma gostava pessoalmente de cordial de sabogueiro, pois era um presente especial desde a infância. Arbustos de sabogueiro cresciam em canteiros de obras abandonados e até nos menores jardins dos fundos. Então sua mãe e tia sempre conseguiam colocar as mãos em alguns cachos de flores enormes para produzir algumas garrafas de cordial caseiro, que depois duravam durante os meses de verão e início do outono. Lojas italianas não tinham nenhum tipo de cordial de sabogueiro, nem mesmo versões sintéticas baratas, blasfêmia. Então Maenoma teve que pagar pela Usekeeping para importar da Alemanha e tentava comprar sempre que estavam em um país que o tinha em lojas. Isso levou um peso esperado a persegui-lo em lojas de esquina e casas de velhinhas em várias ocasiões, pois, embora Maenoma ficasse perfeitamente feliz em comprar cordial de sabogueiro produzido em fábrica, o que ele realmente queria era o caseiro e, ao longo dos anos, ele conquistou várias senhoras idosas muito legais para lhe darem algumas garrafas de sua própria receita e duas delas ainda enviavam algumas garrafas para ele todo o verão, elas também enviavam geleias e picles no outono. Maenoma sempre escrevia cartões de agradecimento para aquelas senhoras, porque elas deviam ser muito solitárias para fazer isso para uma quase completa estranha. Ele também escrevia cartões de Natal para elas, embora nunca tivesse conseguido escrever seus cartões antes do Natal, talvez este ano? Ele estava prestes a ir pegar as bebidas quando lembrou que coisas como tirar o pó, aspirar e passar pano tinham que ser feitas primeiro, então se virou e voltou para o banheiro perto da porta da frente, que tinha um armário cheio de equipamentos de limpeza junto com a máquina de lavar e a secadora. Primeiro tirando o pó, depois aspirando, depois passando o pano, Maenoma fez bico. Isso ia demorar uma eternidade. O malvado sorrateiro só apareceu em casa depois que Maenoma praticamente terminou a limpeza. Ele realmente tinha um verdadeiro banquete de petiscos salgados e várias caixas de guloseimas de confeitaria, além de 2 caixas de sorvete de tamanho grande, então Maenoma deixou passar. Só desta vez. Ele deixou P organizar a comida sozinho, porque queria ligar para Erika e ver se ela levaria a Serena ou não. Seu amigo admitiu que provavelmente traria a filha junto, já que Serena precisava ser alimentada a cada 3 horas, então seria irresponsável não ir a Madeu. No entanto, definitivamente não viria e Erika mencionou marcar uma noite do pijama com primos para garantir isso. O celular da amiga tocou por alguns segundos antes dela atender. Pronto. Oi, Erika. Maenoma disse animadamente em inglês. Todos os coelhinhos de poeira foram mortos por mim, o chão está limpo e o P chegou com comida, então é só me avisar quando quiser vir e eu mando o P te buscar. Usando sua amiga como motorista. Erika perguntou na mesma língua. Isso não é nada atencioso, Maenoma. Então ele não deveria ter ficado longe de propósito até eu terminar a limpeza e escolher um carro que não tivesse direção modificada, resmungou a névoa, resmungando. Ele trouxe isso para si mesmo. A risada suave pelo telefone era música para os ouvidos de Maenoma. Ah,
Bem, nesse caso ele deveria ter previsto isso, concordou seu amigo. Amadeu vai fazer uma festa do pijama com alguns primos meus e Federico prometeu cuidar da Mai Mai para mim até a Serena ficar um pouco mais velha. Conciliar um bebê com uma criança em idade de creche é uma coisa, adicionar um cachorro nisso é demais, mesmo um cachorro tão fácil de cuidar quanto a Mai Mai. Você está livre agora, então? Ainda não, estou resolvendo algo que Laumich pediu para eu resolver pessoalmente, disse Erika de forma elíptica. Não acho que vá demorar mais que mais 1 hora, porém. Vou mandar o Pete buscar em 45 minutos então, disse Mainoma animada. Te amo. Também te amo. Até logo, respondeu Erika antes de desligar. Mainoma murmurou feliz para si mesmo, então desceu as escadas para informar ao parceiro que tinha sido voluntariado. Ah, e ele também precisava perguntar quando Mabi e Fusial iam aparecer e se Vanhop viria, tudo isso importante de saber. Erika suspirou enquanto revisava suas anotações de taquigrafia e tirava várias folhas de papel da pasta entregue por um dos capangas de Lau. Parecia que tinham ratos de novo. Na verdade, era tão frustrante o fato de o SEDEF ser tão seguro quanto uma peneira, o fato de Iemitsu ter frustrado casualmente todas as tentativas de melhorar a segurança não ajudava. O que piorava tudo era que a maioria dos mafiosos Flame Active achava a presença da chama de Iemitsu opressora e estressante. Então ou faziam o possível para se transferir para fora do SEDEF ou desligavam a ponto de não notar um infiltrado dançando nas mesas bem na frente deles. Claro que a presença sufocante de Iemitsu significava que nenhum espião Flame Active conseguiu manter sua cobertura por mais de 15 dias antes de se entregar a algum membro da equipe, mas isso era um lado positivo muito pequeno e muito manchado. A maioria dos grupos infiltrados já havia percebido que havia algo no SEDEF que era hostil à grande maioria dos usuários de chama, então enviaram espiões latentes em vez disso. Esse em particular copiava informações e as enviava de volta para a família, mais uso de informação privilegiada do que espionagem, mas ainda proibido pelos termos do contrato SEDEF. Ela teria que providenciar um acidente desagradável, mas não fatal, para ele, obter detalhes de tudo a que ele já teve acesso e depois relatar todo o caso a Iemitsu, que então lidaria pessoalmente com isso ou levaria para Nono. Provavelmente a primeira opção, Iemitsu podia ser péssimo na gestão, mas na verdade era muito bom em pensar rápido no campo, o que visitar uma família aliada para repreendê-los por minar as atividades da SEDEF contava. O covarde culpado de quebrar seu contrato também seria demitido e teria isso registrado em seu registro, então dificilmente seria contratado por alguém no Vongola mais amplo nunca mais, ninguém contrataria um analista que não pudesse manter as coisas confidenciais. Uma pena que ele tenha arruinado suas chances de carreira 4 meses depois de começar seu primeiro emprego, mas algumas pessoas são idiotas desse jeito. Signorina Lanza? Erika olhou para o criado que acabará de abrir a porta do escritório que ela havia pegado emprestado. O colega do seu primo está esperando por você perto das oficinas. Erika supôs que por primo o criado queria dizer Mainomai, que não era parente dela apesar de se parecer com o primo Andrea, meio-irmão mais velho de Olivia. Diga a ele que vou demorar mais um pouco, por favor, ofereça uma bebida para ele, disse ela, calculando que isso lhe daria uns 10 minutos. Isso seria suficiente para escrever algumas linhas, montar o arquivo e selar para ser entregue de volta a Lau. Serena dormia em sua cesta no assento da janela e Erika tinha tudo o que poderia precisar em uma bolsa ao lado da escrivaninha, então não precisava voltar para sua suíte para nada. Na verdade, Erika levou pouco mais de 15 minutos para terminar, mas isso foi por ter que trocar Serena. Feito isso e com a pasta embalada, ela a entregou para o agente do SEDEF que estava rondando na cozinha, que a trouxe para ela antes de sair, onde P estava esvarado em um banco tomando um chocolate quente. Pronta para ir? A nuvem perguntou em alemão, olhando para a cesta que continha sua filha e o casaco elegante que Erika usava. Quando você estiver, confirmou Erika, sem se preocupar em explicar como uma pessoa poderia usar chamas da chuva para se proteger do frio, era uma manipulação óbvia das leis da física, afinal, criando uma barreira isolante de ar mais denso ao redor dela que impedia a perda de calor. O varia de cabelos azuis tomou o resto do chocolate quente, colocou a caneca no banco e se levantou e ofereceu um braço, que Erika aceitou, antes de atravessar a entrada até onde ele havia estacionado o carro. Mainoma ligou, os outros já chegaram,
disse ele enquanto abria a porta dos fundos para que ela pudesse prender a cesta com segurança antes de se acomodar no banco dianteiro do passageiro. Normalmente, isso não seria seguro, mas o fator tranquilidade das chamas da chuva significava que uma pessoa capaz de usá-las tinha consideravelmente mais opções em relação à segurança do carro. Serena não iria deslizar de jeito nenhum. Estou ansiosa para ver Fusial e Vanhop novamente, disse Eric enquanto peligava o carro e partia de um jeito nervoso que todos os Clouds pareciam compartilhar. Não é Mab? P perguntou secamente, olhando para ela enquanto saía para a estrada, quase se encaixando entre um caminhão pequeno e outro carro. Erika sorriu. Mab está nos visitando desde que Serena nasceu. Ela disse que era seu dever de madrinha. Ah! Não houve mais conversa enquanto P os levava para a casa que ele e Mainomai construíram para que pudessem passar um tempo seguro com Serena, mas Erika não se importava com o silêncio. A sala tinha uma boa vista para a estrada, então Mainomai facilmente avistou o carro vindo e desceu correndo para cumprimentar Erika e cumprimentar a filha novamente. Oi, Erika. Está tudo bem? Como está a Serena? Ela está bem? Fusial e Mab me ajudaram a montar uma alteração em grande escala sobre a casa para diminuir o efeito de área do Vanhop, mas não sei o quão eficaz é para um flame latente, já que nenhum de nós e a Serena é um bebê, então as coisas podem ser diferentes para ela. Erika levou um dedo aos lábios dele, os olhos brilhando levemente. Mainomai calou a boca. Oi, Mainomai, está tudo bem, eu só estava resolvendo algo para o Lau. A Serena está bem. Acho que ela está dormindo agora e não consigo sentir a Vanhop, então deve ficar tudo bem. Mesmo que não esteja, tenho certeza que vamos nos virar bem, afinal, todos somos adultos capazes. Era muito gentil da parte dela dizer isso e realmente maldoso. Muitos varia tratavam Mainomai como um adolescente irresponsável. Os que faziam isso de forma gentil tinham permissão para continuar, mas os maldosos aprenderam que P não gostava que eles tratassem seu parceiro daquele jeito. Às vezes eles até sobreviviam à aula. A impulsividade de Mainomai foi a causa desse tratamento na maior parte do tempo, mas como isso vinha melhorando ultimamente graças à cura da aura de Cordial, ele estava se esforçando para realmente conter esse tipo de comportamento, agora que podia. Qualquer um que ainda insistisse em ser maldoso fora da vista do amigo, bem, embora ele pessoalmente não pudesse amaldiçoar ninguém, isso só significava que ele precisava ser criativo na vingança. Se criativo incluísse uma série extensa de alterações que se reforçassem e se entrelaçassem de tal forma que as névoas da medicina se recusassem a tratar o problema até saberem absolutamente tudo, porque fazer o contrário poderia desencadear outro conjunto de alterações em cascata e, embora a condição do sofredor fosse humilhante, não era fatal. Bem, Mainomai tinha certa fama de causar dores de cabeça nas névoas da medicina por causa disso, mas melhor isso do que quem acabasse assassinado ou mutilado. Certo. Então, me mostre a casa. Erika continuou enquanto P tirava a cesta do porta-malas do carro, abaixando a mão da boca dele. Mainomai segurou a mão e beijou as costas, curvando-se extravagantemente. Claro, linda senhora. Por aqui. A risada de Eric enquanto ele a arrastava para dentro era música para seus ouvidos. Uma hora depois, todos estavam sentados na sala, Fusial conversando com Erika sobre seu mais novo projeto de tecelagem enquanto Mab, P e Mainomai assistiam fascinados enquanto Vanhop brincava solenemente e silenciosamente de esconde-esconde com Serena, fazendo a bebê acenar com os braços e rir da normalmente de rosto de granito Misty. Mainomai cruzou o olhar com a parceira enquanto Serena gritava alto e sinalizava uma suspeita de que alguém os tinha colocado em um território. P respondeu com um sinal, confirmando a possibilidade, e Mab rapidamente deu um tapa na cabeça dos dois antes de sinalizar que deveriam ser mais gentis com Vanhop e que isso era um bom sinal. Então, de repente, ela ficou um pouco verde e fugiu para o banheiro. Quando os sons abafados, mais distintos, de alguém vomitando chegaram aos ouvidos deles, Erika rapidamente se desculpou e correu atrás da ruiva pequena. Mainomai caminhou até Fusial quando os sons pararam. Mab está doente? Fusial pareceu pensativo. Não que eu tenha notado, ela normalmente não é do tipo que vomita, mesmo quando vomita, a não ser que seja intoxicação alimentar. Eu não curou comida, rosnou P. Eu sei que não sabe, disse a magra névoa, calmamente.
Você não me vê tentando te matar por machucá-la, né? Mesmo assim, a tensão aumentava um pouco, então Mainomai abriu a boca para acalmar a situação. Mas ele nunca conseguiu dizer as palavras, pois naquele momento houve um guincho estridente vindo do banheiro e Mabe saiu voando, asas de libélula zumbindo enquanto ela atravessava a sala e colidia com Fuzial, derrubando. Funcionou, Fuzial, funcionou! A ex-líder do Esquadrão da Névoa balbuciava, abraçando sua amada pelos ombros. Que bom, querida, mas o que funcionou? Fuzial perguntou com admirável desenvoltura para alguém jogado no chão que mal conseguiu evitar quebrar a cabeça ao conjurar uma almofada. Uma branca bem fofa, era grande e parecia muito macia. Estou grávida. Finalmente? P perguntou. Ele sabia que eles estavam tentando desde já e não tinha contado para o parceiro? Malvado. Vanhop bateu palmas em sinal de parabéns. Eric entrou com os aplausos ao sair do banheiro, mesmo enquanto Mabe praticamente tagarelava de empolgação sem nem se preocupar em manter a linguagem certa. Mainomai nem sabia que estavam tentando ter um filho, embora agora que pensava nisso parecesse óbvio. Mabe havia se aposentado das missões de campo para um trabalho menos exigente fisicamente, além de que estavam juntos há anos e dificilmente se separariam depois de terem chegado tão longe. Bem, isso é um motivo a mais para comemorar, não é? Então, um brinde aos pais. Sem álcool, claro. Sugeriu com um sorriso. A rodada de bebidas foi seguida pelo espetáculo fascinante de Fuzial mimando Mabe e a Rainha das Fadas deixando, além de uma continuação do jogo de esconde-esconde de Vanhop com Serena até a garotinha precisar ser trocada. Esse era um aspecto da paternidade que Mainomai não gostava, mas isso não significava que ele iria desistir. Traduções. 6 igual merda, alemão. Piscina igual pequeno, feminino, italiano. Vai igual alucinação, delírio, fantasia, miragem, árabe. Cordial igual do coração, sincero, francês, português, também um tipo de refrigerante ou licor, inglês. Omaki, esse sorriso é perigoso. Demorou um tempo para Erika descobrir que Mainomai era realmente alheio ao efeito que seu sorriso tinha sobre pessoas que não eram P. Erika até foi autorizada a participar da conspiração para manter isso em segredo por Kushizaki e Mabe. Era distintamente estranho ser a varia disfarçada e ainda assim participar de uma conspiração semi-não oficial de varia que era por uma boa causa. Aquele sorriso era perigoso. Demorou ainda mais para perceber que Mainomai era um cara genuinamente legal, que por ser varia simplesmente matava pessoas para viver. Ele era educado, prestativo e atencioso, além de ser injustamente bonito e muito inteligente, embora um pouco distraído e com mãos grudentas. Erika também sabia que ele era muito talentoso com as mãos, ela realmente sentia falta dessa parte, e havia momentos em que ela desejava amá-lo como algo mais do que um amigo. Ela não estava apaixonada por ele e ele não estava com ela, então eles não iam se casar quando ela sabia que ele não era dela para manter. Então, mesmo que às vezes desejasse o contrário, não era para ser mais do que amizade entre eles a longo prazo. Às vezes ela queria isso mais do que outras, enquanto Mainomai se acomodava com Serena no sofá da sala e cantarolava algo enquanto acariciava o cabelo da filha. Essa era uma delas. Embora Erika não soubesse qual música era, ele provavelmente contaria se ela perguntasse. Claro, foi quando começaram as batidas na porta, então ela foi até lá e abriu para ver o tio Federico e Hamlet. A melhor parte da segurança montada em sua suíte realmente era os protocolos de convite, mesmo com o potencial de complicações, por menores que fossem agora que ela realmente havia dado à luz. No entanto, ela não conseguia recusar algumas pessoas, mesmo que quisesse apenas aproveitar a imagem que seu antigo amante e a filha deles faziam. Serena está dormindo, então fique quieto. Tio, Hamlet, vocês são bem-vindos para visitar esta tarde. Claro. Hamlet prometeu. E Mainomai já passou, então nada de ameaçá-lo. Ela disse firmemente ao tio. Eu prometo. Ele disse. Ela o olhou desconfiada antes de deixá-lo passar mesmo assim. Erika conseguiu se virar rápido o suficiente para ver os olhos cinzentos de Mainomai mudarem de sonolentos para um instante de intensidade avassaladora antes de voltarem ao sono.
Eram as pequenas coisas assim, que apareciam de vez em quando, que a lembravam de que seu antigo amante pai da filha vivia matando pessoas de maneiras impossíveis. Afinal, os Varia não tinham missões fáceis, a maioria considerada impossível para humanos, o que gerou todo tipo de murmúrios sobre demônios e monstros. Seu tio e seu guardião da névoa se acomodaram nas cadeiras da sala de estar e, após alguns momentos, começaram uma conversa, principalmente sobre onde estavam os outros. A ausência mais surpreendente foi Macbeth, que deveria estar com Federico naquele dia, mas estava mesmo correndo atrás de Banshee, que por sua vez perseguia a caçadora aposentada Mai Mai. Até agora, Macbeth não tinha conseguido capturar ou coagir o gato a parar de aterrorizar o galgo. Erika riu da história e sugeriu que um território livre de gatos fosse estabelecido para onde Mai Mai poderia se refugiar. Maenoma então mencionou os nomes das névoas na limpeza que mantinham a segurança de Erika antes de voltar a mimar sua filha. Tem certeza que não quer se casar com ele? Federico perguntou, mudando de assunto na conversa. Olhe para ele, tão doméstico. Já te disse que somos amigas. Erika disse pacientemente. Tem certeza que não é porque ele é um galante incurável? Algumas das criadas são muito queridas com ele. Hamlet acrescentou com malícia. Maenoma parecia um pouco confuso. Não me lembro de flertar com nenhuma das empregadas. Fui gentil e educado porque não há motivo para fazer a limpeza trabalhar mais, mas não há flerte de verdade. Erika acreditou nele. Ela inicialmente achou que Maenoma estava flertando de forma exagerada naquela ida às compras, mas encontros posteriores provaram que não, aquele era seu eu charmoso habitual, com um pouco de flerte ao lado. Ele era simplesmente tão legal assim. Claro, quando flertava, passava de simplesmente encantador a simplesmente irresistível, o que exigia bastante esforço para resistir. Serena então começou a se preocupar e não se acalmou mesmo quando o pai voltou a cantarolar. Alguns momentos e uma rápida checagem depois, Maenoma suspirou. Acho que ela está com fome, Erika. Ela não está molhada nem fedorenta. Não dito era que Maenoma provavelmente conseguia ler a mente da filha e sentir seu estado mental, afinal, ele era um Mist e um inteligenciador em meio período. Certo, me entregue ela que eu vou pegar um pano para rotar e alimentá-la. Serena ainda era muito jovem e precisava de pequenas mamadas a cada poucas horas, em vez de 2 ou 3 maiores por dia. Erika levou a filha para a cozinha por um tempo, caso Serena começasse a chorar de verdade. Ela só conseguia ouvir um murmúrio de conversa vindo da sala de estar, pois ainda falavam baixo, mas não sentia nenhuma chama em uso e não havia barulho alto, então provavelmente era melhor alimentar Serena ali, porque Federico ficou bobo com a amamentação dela na frente dele. Idiota, ele ficava nervoso com as coisas mais bobas. Alimentar Serena levou apenas alguns minutos e então ela a colocou no ombro para rotar. Com essa bagunça resolvida, ela voltou para a sala e viu uma cena para a qual não estava preparada. Maenoma e Hamlet estavam no meio da sala, logo fora do grupo de cadeiras e sofá, seu ex-amante com um pequeno sorriso e Hamlet corando de um jeito que mostrava que ela estava completamente atrapalhada. Hamlet quase nunca corava, pois não era ruiva natural. Maenoma segurava a mão de Hamlet, do ângulo de Erika, parecia que ele sustentava seu peso com o cotovelo com a outra mão. Isso não ficava claro do ângulo de Federico, que sugeria que jogos mentais ao estilo névoa tinham acontecido entre o guardião da névoa do tio dela e Maenoma nos últimos minutos. Agora sim, eu estou flertando, seu amigo terminou, o rosto iluminado com um daqueles sorrisos que faziam os joelhos das mulheres fraquejarem e aquecer o interior mesmo à distância, e o pobre Hamlet nem estava a um braço de distância. Provavelmente esse era o golpe fatal em qualquer jogo que eles tivessem jogado, a julgar pelo jeito que Federico gemeu e colocou a mão sobre os olhos. Não era como se Erika tivesse tido motivo para avisar Hamlet sobre aquele sorriso antes, afinal, o segredo era por uma boa causa. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. Até a próxima!